Meu nome é João Marilson Rodrigues de Jesus, né? Aí nos termos do teatro, a gente costuma dizer que eu sou conhecido como João de Jesus, né? Tenho 46 anos, né? Casado, 2 filhos, agora com netinho de 2 anos, né? Netinho. Já faço o teatro, eu sempre digo desde sempre, desde que me conheço por gente, né? 14, 15 anos já estava participando de algumas encenações, de algumas peças de teatro do tempo da escola, ainda reminiscência da escola, né? E o teatro para mim sempre teve essa conotação, né? De coisas gostosas, de que eu vou fazer porque eu gosto, e depois desmorou muitas coisas na minha vida, me deu muitos incentivos na minha vida, né? Principalmente na minha questão emocional, né? Às vezes não sabe controlar a emoção, e o teatro me abriu as portas para isso, me deixou mais solto, mais tranquilo, sabia resolver alguns problemas da vida pessoal, né? E tantas outras coisas que me ajudaram, que não tem como eu pensar minha vida fora do teatro. Sempre quando estou alguma lembrança da minha vida, eu lembro, nossa, naquela época nós estávamos trabalhando tal peça de teatro, tal autor, né? Tal dramaturgo que nós estávamos trabalhando naquela época, e naquela época eu estava casando, estava noivando, então sempre tem uma conotação com o teatro, né? E trabalhei aqui no teatro como professor, né, de oficinas, já desde 2004, 2005 já tinha algumas oficinas, mas eu trabalhava de forma voluntária, né? Tinha algumas folgas no meu trabalho como de professor, que eu era professor do Estado, eu era PCS do Estado, e tinha algumas folgas, algumas janelas, né? E como a gente já estava com um grupo de teatro Animateia, e surgiu essa ideia de montar uma oficina de teatro para chamar a plateia, formação de plateia para a cidade da Lapa, tendo em vista que tinha uma dificuldade muito grande nos espetáculos de teatro que tinha aqui, porque o teatro sempre estava vazio, né? Eu mesmo assisti algumas peças de teatro aqui que tinha 15, 20 pessoas assistindo, né? Uma coisa extremamente, né, triste para a cidade da Lapa ter o teatro, e no entanto poucas pessoas vinham assistir uma peça de teatro. Os artistas aqui ficavam até meio sem jeito de se apresentar, né? E com as nossas peças também, no início os familiares vinham e lotavam, depois ia diminuindo um pouco esse volume do público, da plateia. Então essa oficina surgiu justamente para tentar chamar o povo conhecer que tinha um teatro, conhecer as peças de teatro, entender um pouquinho o que vem a ser uma peça de teatro. E como era o teatro na sua época, fisicamente, ou o ar que você respirava? Desde o princípio daquelas oficinas que eu participava lá com 14, 15, 16 anos, e que uma moça trabalhava aqui no teatro, estudava com a gente, né? E ela montou uma peça e eu vim participar, né? Então, desde aquele dia que eu entrei aqui dentro do teatro, eu senti uma atmosfera totalmente diferente, né? Uma atmosfera diferente do que a gente encontra lá fora e em outros locais e tal. E me interessei por isso, né? E naquela época a gente via muitos grupos ainda, mesmo que de forma, vamos dizer, um pouco meio escondida, mas às vezes nem ensaiavam no teatro, ensaiavam no outro local, nas escolas, né? Aí no General Carneiro, tinha um grupo que se formou no General Carneiro, nós ali do Manuel Pedro, nós estudávamos à noite, né? E daí a gente ensaiava lá, às vezes ela conseguia aqui um espaço para a gente poder ensaiar. Então, naquele início a gente sentia que tinha um pouco do esboço do povo lapiano, né? Em relação ao teatro, talvez uma descoberta para o teatro, né? Com o tempo, né, passou a existir alguns grupos na Lapa, o GAL, grupo de artistas lapiano, grupo de teatro, cultura e arte, que eu fiz parte, que era uma oficina lá no São José, só para alunos, e eu fui, alunos do São José, né, e eu fui lá, conheci um deles era meu amigo, fui me entrosando, e acabei ficando, e um dos atores, inclusive até o principal da peça, não ia mais, eu acabei assumindo aquele papel e gostei, fui lá e acabei fazendo a minha primeira peça com eles, e a partir dali comecei a entender o teatro diferente da forma que a gente só passava aqui na frente e via o teatro, só como museu, vamos dizer assim, né? Comecei a entender que o teatro era vida, era arte, era cultura, que isso poderia bombar muito dentro da cidade. E vislumbrei isso junto com alguns colegas dessa formação, né? E a gente continuou. Aí durou mais ou menos uns 4, 5 anos esse grupo,
né? E foi desmembrando, né? E o meu desmembramento foi para continuar trabalhando. Eu era chefe de grupo escoteiro, e lá dentro do grupo escoteiro, então, eu comecei a brincar com teatro lá com as crianças. Primeiro passo para ser um professor, né? Comecei a brincar lá com as crianças, de lá eu fui para a escola onde a minha mulher dava aula, Abigail Cortes, montei oficinas lá, né? Meu trabalho era à noite, por ser vigilante, por ser guarda aquela época, então tinha tarde, umas folguinhas, eu dava oficina lá no Abigail Cortes, depois que eu brotou essa ideia de vir para cá. Como ficamos algum tempo parado com a apresentação, né? Sem estar ensaiando, sem estar convivendo aqui com o ambiente do teatro, aí depois eu estava ainda trabalhando de segurança, só que na parte durante o dia, né? Eu passei aqui na frente e vi a plaquetinha da oficina. Entrei, no mesmo momento entrei, estava fardadinho, tudo, entrei. Era o Fernando Filber, né? Que estava ali apresentando, oferecendo aquela oficina. A partir de 15 anos, parece que era. E eu sentei, né, contei um pouco do que eu já tinha feito, as coisinhas que eu podia ter feito com o teatro. E ele pediu um histórico, né? Foto e algumas coisas para eu poder ingressar nessa oficina. E a partir dessa oficina que montou-se, tinha mais de 70 inscritos, né? Depois foi reduzindo até o momento da formatura, e que foi com uma peça de teatro, o Inspetor Geral, né, do UOL. E a partir dali montou-se o grupo de teatro que nós temos hoje, né? Ainda que meio que parado, ano passado foi bem devagar, esse ano a pandemia estragou mais ainda, que é o grupo de teatro Animateia, né, que tem a Amara na direção. E daí, a partir daí, sim, eu montei um projeto para fazer uma oficina de teatro, organizei bem esse projeto, tive a ajuda de gente dentro do teatro, de colegas da minha filha de Curitiba, da Faculdade de Arte, me ajudaram a organizar esse projeto, e eu apresentei esse projeto daí, né, na última gestão que teve, né, que eles assumiram, a secretária de Educação, de Cultura, apresentei para ela, e nessa época eu estava trabalhando, vivendo de teatro, né? Fui convidado pelo Terra de Almeida para viajar com eles, né? Um teatro itinerante que eles tinham, que era viajando em várias cidades do Brasil afora, apresentando uma peça nas escolas, né? Com conotação educacional a respeito de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez da adolescência. E eu acabei embarcando nesse circo, né? Eles brincam comigo que eu abandonei, fugi com o circo, e foi 1 ano e pouco nessa experiência, viajando com ele, apresentando peças nos colégios aqui. A gente viajou mais Paraná e Santa Catarina mesmo, ficou mais por aí. Então, assim que terminou esse processo, eu montei o meu próprio companhia de teatro, com contação de história nas escolas, e junto com esse projeto eu apresentei daí esse projeto para a Secretaria de Educação e Cultura, né, as 2 secretárias, para mim vir dar aula de teatro aqui no Teatro São João, vindo a necessidade de precisar desse tipo de coisa aqui, e também levar teatro para as escolas do interior, da cidade, tudo com essa conotação de fazer com que a população lapiana tivesse o conhecimento mais do teatro, de apresentação e do Teatro São João. Me fale um pouco dessa tua vivência de palco, principalmente aqui no Teatro São João. Então, a minha vivência ela foi iniciada lá nos 14, 15 anos, né, com uma peça de teatro, era uma autora natal, meio uma comédia que ela fez, uma coisa bem interessante, bem divertida, né, e depois dali você não conseguia mais deixar o Teatro São João muito tempo, né, sempre estava envolvida, sempre estava vindo, quando eu não estava fazendo algo, um grupo, alguma oficina, estávamos aqui assistindo, né? Sempre tinha as peças de teatro, a gente sempre estava vindo assistindo. Pouquinha gente que vinha, mas estava aí participando, né? Assistindo, né? E quando tinha também eventos que a Secretaria de Educação promovia, que eram palestras com conotação cultural, histórico da cidade, também. A gente no Teatro São João vai ter uma coisa falar sobre cultura, sobre a história da Lapa, vamos lá assistir, vai ser legal, vamos lá. Mais conhecimento, mais coisa para a minha vida, e eu estava buscando esse conhecimento, porque depois que comecei a conhecer teatro, você acaba deslumbrando algumas coisas e que acaba tendo uma ponta do iceberg, vamos dizer assim, né? Eles começam a remexer e começa a cada vez querer mais e mais estudar, ler e se preparar para o mundo do teatro, que eu já estava aos poucos ingressando, né? Você deu aula para crianças aqui no teatro. O que você percebia nas mudanças das crianças do começo ao final do curso?
Você veja bem, a criança tem todas as fases da criança, né? Mas esse grupo com que eu trabalhava, né, dos 8 aos 12 anos, né, a gente via muito que muitos pais traziam porque a criança era um pouco retraída. Outros pais traziam porque queriam canalizar um pouco aquela euforia, aquela rebeldia, aquela que não parava, a criança não parava, toda aquela coisa. Então, o teatro, nesse sentido, ele é muito, muito importante, né? Até hoje em dia eu uso isso na escola, como professor, porque nos dois lados da moeda você pode trabalhar isso tranquilamente. Por quê? Porque ele vai canalizar aquele foco que ele tem, a mais ou a menos, dentro dos exercícios teatrais. Porque não precisa ser necessariamente você conseguir ensaiar e apresentar uma peça para mudar alguma coisa dentro do teu ser, dentro do teu físico, do teu moral intelectual, né? Basta você saber que os jogos teatrais, os exercícios teatrais, né, eles vão te ajudar fisicamente, né, e psicologicamente, porque você vai saber aprender a controlar o teu ser, a controlar os teus impulsos. E na criança isso é muito legal, porque você no começo parece que não vai acontecer, né? Você fica ali com aquela aperto no coração, que você vê que os alunos são meio, nossa, não param, tal. Então, por causa disso, eu introduzi iniciar com o relaxamento inicial, eu fazia isso, né? O Lutero fazia isso muito, então pensar que com criança eu vou conseguir fazer eles deitar no palco e ficar quietinho por alguns 2, 3 minutos, né? Às vezes eu falava uma coisa de inspiração, às vezes eu contava uma história para que eles viajassem naquela história, para primeiro segurar eles, né? Depois eu sempre brincava, agora nós estamos aqui no teatro, agora nós vamos fazer teatro, vamos brincar de teatro, agora, tá? Para eles poderem... E a gente notava muito isso. É interessante você perceber que às vezes se você não estiver olhando de fora, às vezes você não percebe muito essas mudanças. Você vai tocando barco, as coisas vão acontecendo, e você vai... A natureza tua é notar que está acontecendo as coisas relacionadas ao teatro, de se apresentar e tal. Lá fora quem vai ver isso são os pais, né? Na casa, na escola, quem vai ver são os pais, né? Então tinha muitos pais que diziam para mim, nossa, ele ficou mais atento com isso, ficou mais atento com aquilo, né? Fala com uma coisa que tá achando interessante, não fica tão parado, tão quieto como era antes, está se expressando mais, na escola tá querendo participar mais das coisas que antes não participava, que as pessoas brigavam que não participavam, educação física, que nada, agora está participando mais das coisas. Então, lá fora que às vezes se vê o resultado efetivo. Aqui a gente está vendo um movimento normal de uma oficina, que é maravilhoso, que é gostoso, mas a gente está centrado nisso aqui, né? Lá fora que os pais veem isso. Nós tínhamos um aluno que hoje é escritor, né? Está lançando o seu 2º livro, e ele tinha um problema muito grande que era na voz. Ele não chegava a ter uma certa gagueira, mas ele tinha uma deficiência bem complicada E daí nós brincávamos, eu fiz muito mais exercício vocal naquela oficina para ajudar ele. Os outros alunos estavam até enfastiados, tudo fazer exercício vocal e boca, né, garganta e tudo mais, para ajudar ele. Com medo, de repente, nas apresentações ele não conseguir. E naturalmente ele foi se soltando, e acabou que aquela coisa parece que sumiu. Uma coisa parece que natural foi acontecendo. Depois, com o tempo, a gente conversava e dizia, pois como é que pode, né? Hoje em dia o caso não tem mais nada de deficiência, nem fiz muito, nem fui muito médico, especialista, nada para que isso fosse corrigido, né? Então, essa é uma das coisas que acontece, que deixa a gente feliz do trabalho que foi feito, né? Você deve ter muitas lembranças dessa tua vida, do teatro, também como facilitador. Como que você cultiva isso com você? Pois essas lembranças, elas vêm através de fatos que acontecem no dia a dia da gente, nos dias de hoje, né? Às vezes uma música que toca, a gente vê, nossa, eu usei essa música na tal peça, com tal grupo, né? Os meus sobrinhos hoje eles estão com 25 anos, a minha filha está com 25, né? Ela participou da primeira oficina, mas não participou das outras. E então eu lembro disso, como a gente com eles, que era oficina ainda de forma voluntária, a gente montou 2 espetáculos aqui, e esses espetáculos deu conotação da gente poder montar um grupo de teatro infantil chamado Boneco Simão, que é o Boneco Simão que fica aí na frente do Teatro São João, né, do Paraná, né? E daí a mulher dele veio aqui uma vez, agradecer a homenagem que a gente fez, ele nem tinha percebido isso, né? Agradecer a homenagem que foi feita,
pro marido dela, né, do boneco que ele fez, etc e tal. Então, aquela por ser a primeira turma, e eles hoje já estão com 26 anos, né, até hoje, ao encontrar eles, a lembrança é muito forte. Né? A gente gravou algumas deles aqui, eu tenho gravado em casa. Lá de vez em quando bate aquela saudade, você vai dar uma olhadinha, nossa, veja o tamanho que eles tinham hoje, então, né, são formados nisso, formados daquilo, uns foram embora, outros estão aqui. Teve o meu sobrinho, teve a Rafa, teve mais outros meninos que fizeram parte do Grupo Animateia, né? Então o Grupo Animateia já existia quando estavam acontecendo as oficinas, né? E daí eles saíram das oficinas, foram participar de vários atos teatrais, Cerco da Lapa, outras peças, cinema, algumas oficinas de cinema que teve na Lapa, foram participar e depois acabaram vindo novamente e voltando e vindo e entregando o nosso grupo de teatro. Então, as lembranças são muito fortes, né? Nós estamos aí quase 2 anos que não estou muito envolvido, não estamos fazendo muitas coisas, a coisa está mais parada, está mais quieto, e daí isso dá aquela conotação, nossa, que vontade de voltar tudo aquilo que a gente fazia, das oficinas, e depois de dias oficina, de noite oficina com os adultos, e depois no outro dia era ensaio da Animateia, era a organização do Palhaçantes, que é o grupo de palhaços que a gente montou, que saiu desmembrado do Animateia, e que tem até hoje também o Palhaçantes. Então, essa saudade é uma coisa bem forte na gente, né? E quando passa na frente do teatro, agora que esses momentos de pandemia e o teatro fechado, pior ainda a tristeza e o aperto no coração que dava na gente, né? Saber que ali tinha muita vida, ali bombava as coisas, estavam acontecendo muita coisa, oficinas, peças de teatro, música, dança. A gente fazia muita interação com os grupos de dança, a gente fazia uma peça de teatro, convidava as professoras de dança da cidade, né, para que elas viessem, fazer uma parte musical dentro da peça de teatro. Então essas coisas bombavam a cidade, todo mundo comentava, todo mundo falava, daqui 15 dias vai ter uma peça de teatro, o pessoal aqui da Lapa, o pessoal da dança, o pessoal lá das oficinas estão montando, vamos lá ver, tem filho, tem parente de um, tem sobrinho de outro, né? Então isso era muito gostoso, essa vida que tinha o teatro, né? Que a gente não está vendo mais nos dias de hoje, né? Essa lembrança é muito forte. Às vezes a gente lembra com alegria, nostálgica, porque a gente tem história para contar do teatro, quantas coisas que aconteceram, né? Só que ao mesmo tempo passa uma tristeza na gente, saber que agora parece que está tudo quieto, parado, né? O teatro parece que não tem mais aquela vida, aquela vivacidade, aquela alegria que tinha, né? A contação de história que acontece aqui, né? A gente fazia as oficinas para contação de história, depois era montada uma pecinha de teatro, mini peça, vamos dizer assim, que eles apresentavam uma história com a peça de teatro para os turistas, né? Também era uma coisa muito gostosa que acontecia, pelo que eu sei, não acontece mais também. Então isso dá uma tristeza no coração da gente ver isso está acontecendo. O que você sente quando sobe ao palco ou do Teatro São João ou quando você entra no Teatro São João? O Teatro São João, ele traz um ar diferente, um ar que é difícil de descrever, mas é uma coisa muito gostosa que a gente sente, parece que mexe com o espírito, com a alma da gente, né? Por mais que ele esteja, de repente, vazio, que você vem só dar uma visitada, você sente algo diferente, você sente que é um espaço diferente, né? E quando você está no palco, se apresentando, vendo o sorriso da plateia, vendo as pessoas, então, nem se fala, né? Aquela troca de olhares, o pessoal interessado no que está acontecendo no palco, tendo essa troca, né? Isso não tem palavras para descrever, não tem como descrever isso. Então, por esse fato de a gente estar tanto tempo aqui no teatro, a gente diz, o teatro é a minha casa, minha vida, vivi muito tempo dentro do teatro. Naquela época das oficinas, eu era segunda, quarta e sextas, 2 noites, e todas as manhãs e tardes eu estava aqui no teatro. Ficava na biblioteca, que era o meu posto de serviço, vamos dizer assim, pouco tempo. Eu sempre estava aqui. Lá eu só estava montando o que eu ia trabalhar com os alunos, eu sempre estava aqui, né? Então, ou estava apresentando, ou estava na oficina, ou estava na plateia assistindo as peças de teatro, né? Teve alguns grupos, alguns meninos que saíram da oficina e resolveram também montar uma oficina com os outros, pediam para que eu viesse aqui, às vezes, dar uma olhada, dar uma ajudada, que eles queriam montar um espetáculo, depois eu vim assistir o espetáculo deles, né? Então, essa vivência do teatro é muito grande, né? Então você não consegue desvincular
Teatro São João, a minha vida, Teatro São João, a importância dele para a comunidade da Lapa, né? Agregar tudo isso junto, não tem como separar. Então esse ambiente do teatro, palco, plateia, o prédio em si, ele tem uma importância muito grande na minha vida, tenho certeza que tem na vida de muitos lapianos. E hoje, quando você entrou no teatro, o que você sentiu? Sempre tem aquele ar nostálgico, né? Nostálgico desse... porque você olha aqui, você vê vazio, mas você lembra de tudo que aconteceu aqui, né? Você sente esse ar gostoso do museu, né? Dos turistas que vêm visitar, aquela coisa gostosa dele ser famoso, etc e tal. Mas, né, temos que lembrar que, além dele, esse museu, né, ele é uma casa de eventos, né? Ele é uma casa que teve, durante muito tempo, muita coisa acontecendo aqui, né? Então você vê que de repente ele é meio fechadinho, meio sem acesso, meio quieto. E isso dá uma tristeza na gente saber que isso aqui poderia estar bombando, poderia ter oficina de teatro, poderia ter aulas de dança, de música, né? Peça de teatro, né? Poderia ter muito mais vida, né? Eu brinco, eu sempre conto, quando alguém me fala alguma coisa do teatro, eu brinco, que nós estávamos aqui com uma oficina de teatro infantil, com os menininhos aí de crianças de 8 a 12 anos, e no meio de uma peça da Maria Minhoca, era a peça, gente, estávamos ensaiando ela. E chegou uma pessoa ligada à cultura aqui da cidade, com uma repórter de Curitiba que estava fazendo um programa aqui na praça, queria terminar o programa aqui dentro, fazer uma filmagem aqui dentro, né? E bem no momento que estava aqui falandinho, tal, e eles não pararam, continuaram ensaiando, o senhor pediu para conversar com ele ali, né? Nisso, quando eu estava conversando, a repórter veio e pegou essa pessoa falando para mim que era para me dar uma parada no ensaio, que eles tinham que filmar. Aí a repórter falou, não para os ensaios, eu vou filmar com vocês ensaiando, porque vai mostrar, ela já tinha conversado comigo um pouquinho antes, né? Aí vai mostrar que o teatro tá sendo usado, que tem oficina aqui dentro, é isso que eu quero. Aí ela vem com a filmagem, bem no momento que estava acontecendo a encenação, ainda tinha uma cena que o menino sai correndo aqui, porque ele se assusta de umas coisas que estavam acontecendo no momento, sai pra lá e tal, e passou por perto dela, eles filmando tudo ali, e depois isso passou naquele programa que tinha na hora do almoço, no sábado, né, no meu Paraná, né? Então, isso aí foi a demonstração de que o teatro tem um potencial muito grande que não está sendo usado. Uma última mensagem a respeito do Teatro São João para a comunidade lapiana. Pois partindo da minha vivência com o teatro e tudo que o Teatro São João fez na minha vida, através das oficinas, né? Partindo de todas as minhas experiências de vida, eu brinco e às vezes as pessoas, de repente a gente pode passar com um pouco de exagero, mas depois de tanto estudo, que a gente também buscou isso, né? Eu acabei buscando a minha formação, porque quando eu comecei a fazer teatro nem estudar, não estava estudando, né? Eu estava parado com meus estudos, voltei a estudar, busquei uma formação, fui lá e fiz a formação em pedagogia, me tornei um professor para utilizar o teatro nas escolas, né? Então, veja quanto o teatro mudou a minha vida, né? Me transformou, me tirou de um patamar e me botou em outro patamar, né? Um patamar de estudante, de pesquisador, né? E de professor, que eu sou nos dias de hoje. Então, como ele fez isso com a minha vida, com a vida de vários lapianos, e esse envolvimento que o teatro tem que ter com a população lapiana tem que ser maior. Tem que acontecer mais coisas aqui dentro do teatro. A mensagem que eu quero deixar é essa: tem que ter mais eventos no teatro, tem que ter mais oficinas no teatro, peças de teatro, música, dança, festivais de coisas aqui dentro, para que a população possa lotar essa plateia, que a população possa ver acontecer a cultura na nossa cidade, né? Porque a gente está cansado de falar assim, não, mas o teatro da Lapa é lindo, maravilhoso, como ele, não existe só um, dois no Brasil, não sei o quê. A gente tem esse orgulho de falar assim, né? Mas a produção cultural aqui dentro da Lapa caiu muito nos últimos anos, está muito pouca coisa. Não surgiu mais grupos de teatro como estava surgindo naquela época,
né? Então você não está vendo acontecer essa conotação cultural dentro da nossa cidade, né? É triste você saber que existe um teatro lindo, maravilhoso, todo mundo fala quando vem aqui os artistas, nossa, mas esse teatro lindo, maravilhoso, e daí, como assim, está sendo aproveitado ou não está sendo aproveitado? Como está sendo a cultura aqui na cidade, tendo um teatro como esse para poder usar? Está sendo usado? Né? Quais são os eventos? Existe um calendário de eventos, né? Existe quem que é o administrador, quem está cuidando dessa área, quem está organizando essas coisas. Então, é preciso ter essa vida no teatro para que aconteça mudança na vida das pessoas, como aconteceu na minha vida. Né? Na minha vida, em vida de alguns dos meus alunos, tanto os que naqueles momentos ainda eram crianças, hoje são adultos, como aqueles que eram adultos, que depois do teatro uns continuaram fazendo eventos aqui na cidade, estão até hoje fazendo alguns eventos, encontros teatrais, algumas animações na cidade, porque tiveram aquele primeiro encontro aqui no Teatro São João. Então a força desse teatro é muito grande para a cidade. Há de ter projetos, de ter coisas culturais que possam aproveitar.